quando eu falo homem de Deus, eu estou me referindo também à mulher de Deus. Essa é uma palavra para todos, para toda a igreja. Homem de Deus, fuga, perseguição e combate. Acompanhe aí a leitura desses dois versículos, 1 Timóteo 6, 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós nos curvamos diante do Senhor, Pai, porque nós precisamos de Ti para todas as coisas, especialmente agora, Pai. Nós desejamos e precisamos ouvir a Tua voz. Em nós nada temos para oferecer. A nossa única esperança é que o Senhor esteja abrindo os céus, derramando o Teu Espírito, iluminando a nossa mente, Pai, nos dando entendimento da Tua palavra, ó Deus, e conduzindo, Pai, a exposição da Tua palavra conforme o Teu querer, para que haja mudança e transformação em nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meu amado, o título mais nobre que um homem pode receber nessa vida, talvez seja esse, que Paulo usa aqui se referindo ao jovem Timóteo: homem de Deus, mulher de Deus. Não há título mais importante do que esse. O jovem Timóteo, como nós sabemos, era pastor da igreja na cidade de Éfeso, e nós sabemos que o apóstolo Paulo plantou a igreja em Éfeso, e pastoreou essa igreja por 3 anos, depois ele enviou Timóteo para lá. Timóteo então substituiu o apóstolo Paulo no pastoreio dessa igreja. Você pode imaginar a responsabilidade que pesava sobre os ombros desse jovem pastor. Por isso Paulo escreveu essa carta, exatamente para orientar Timóteo no pastoreio dessa igreja, e nesse sentido o apóstolo Paulo aborda muitos temas importantes. Paulo fala sobre a fidelidade no ensino das Escrituras, Paulo fala aqui sobre as qualificações da liderança da igreja, e Paulo traz aqui também algumas características de um homem de Deus. O que fica claro para nós, nesses 2 versículos que nós acabamos de ler, é que todo homem de Deus, ele está envolvido em pelo menos 3 grandes desafios. 3 grandes desafios. Todo homem de Deus está envolvido em uma fuga corajosa. Todo homem de Deus está envolvido em uma perseguição determinada. E todo homem de Deus está envolvido em um combate, mas não qualquer combate, é um combate nobre, uma luta que é necessária e que todo homem de Deus precisa travar. Então nós iremos olhar nessa noite para esses 3 desafios que todo homem de Deus necessariamente está envolvido. Em primeiro lugar, nós vamos olhar para a fuga, que não é qualquer fuga, mas é uma fuga corajosa. Paulo começa o versículo 11 com uma chamada direta. Veja aí o que ele diz: Tu, porém,
ó homem de Deus, foge dessas coisas. Foge dessas coisas. Mas quais são essas coisas que o apóstolo Paulo está dizendo que o homem de Deus deve fugir? Paulo está se referindo ao que ele havia falado anteriormente. Se você ler os versículos anteriores, você vai perceber que o apóstolo Paulo disse algumas coisas, e agora ele está dizendo, foge dessas coisas que ele disse anteriormente. Nos versículos anteriores, irmãos, o apóstolo Paulo, ele descreveu características e práticas de homens que não conhecem a Deus, homens que não conhecem a verdade. Ele falou, por exemplo, da cobiça descontrolada. Paulo fala do amor ao dinheiro, fala das concupiscências do coração. Paulo fala da soberba. Paulo fala dos desejos pecaminosos. E agora no versículo 11, ele se dirige a Timóteo e ele diz assim: tu, porém, é um homem de Deus. Tu, porém, Timóteo, não pode agir como os ímpios agem. Pelo contrário, você precisa fugir dessas coisas. O que Paulo está ensinando aqui é que o homem de Deus não pode brincar com o pecado, o homem de Deus não pode flertar com os encantos perigosos do mundo, os encantos perigosos do pecado. Muito pelo contrário, ele precisa se afastar dessas coisas com firmeza. Por isso que ele usa essa expressão, foge dessas coisas. Então, toda vez que eu usar aqui essa expressão, dessas coisas, eu estou me referindo ao que Paulo escreveu aqui nos versículos anteriores ao versículo 11. Eu estarei falando dos encantos perigosos do mundo, da cobiça descontrolada, o amor ao dinheiro, a soberba e os desejos do coração. Paulo diz, foge dessas coisas. Mas veja, o que é fugir aqui? Porque, querido, normalmente quando a gente fala em fugir, essa palavra traz a ideia de covardia. É ou não é verdade? Por exemplo, se um soldado foge da batalha com medo de enfrentar o seu adversário, ele não está sendo corajoso, ele está sendo um medroso, ele está sendo um covarde. Mas a fuga aqui não é a fuga por causa do medo. Pelo contrário, aqui é uma fuga corajosa. É uma fuga de alguém que foge exatamente porque tem coragem. Sabe por quê, irmãos? Porque fugir das coisas que Paulo mencionou aqui tem um preço. Tem que ter coragem para fugir dessas coisas. O homem que foge da cobiça, o homem que foge do desvio da fé, da sã doutrina, o homem que foge dos desejos pecaminosos, esse homem ele é atacado. Tem que ser corajoso, irmãos, para fugir dessas coisas. Querido, entenda, se você orientar a sua vida em outra direção, que não seja a direção da cobiça, do querer ficar rico a todo custo, vão dizer para você que você é um tolo. Se você for honesto nos seus negócios, no seu trabalho, a ponto de ter prejuízos financeiros, mas a fim de ser íntegro diante de Deus, vão dizer para você que você é bobo, que você é um tolo. Se você orientar a sua vida no sentido de manter-se firme na fé, no sentido de não se afastar da fé, no sentido de não aceitar os valores corruptos e malignos que estão aí na nossa sociedade, se você não aceitar os valores contrários à palavra de Deus, vão dizer que você é preconceituoso, vão dizer que você é homofóbico, vão dizer que você é intolerante.
Querido irmão, se você orientar a sua vida no sentido de fugir das paixões da carne, de fugir das inclinações pecaminosas do seu coração, vão atacar você. Você que é jovem, adolescente, se você decidir viver a sua sexualidade de acordo com os princípios da palavra de Deus, vão atacar você no colégio, na escola, vão dizer que você é um tolo, vão dizer que você é um bobo. Eu me lembro que em algumas ocasiões na minha adolescência eu me sentia constrangido de me posicionar como um cristão. Eu me sentia constrangido de não praticar aquilo que os meus colegas praticavam, e eu ficava sem graça de dizer para eles: olha, eu não pratico isso que vocês praticam, porque eu creio em Cristo, porque o Senhor Jesus governa o meu coração. Eu não faço o que vocês fazem, porque o que rege a minha vida não é a mesma coisa que rege a vida de vocês. Queridos irmãos, o fato é que fugir dessas coisas requer muita coragem para mim e para você. É a fuga de um homem corajoso, de uma mulher corajosa, que vai se posicionar na sociedade, que vai fugir do mundo e dos encantos do mundo. É parecido com a fuga de alguns judeus no passado. Há um livro chamado História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia, e ele cita Flávio Joséfo. Flávio Joséfo é um historiador judeu que viveu no primeiro século, e ele foi contemporâneo, por exemplo, da destruição de Jerusalém no ano 70. E Flávio Joséfo cita que os romanos fizeram um cerco em Jerusalém. Isso era muito comum de acontecer. Como é que funcionava o cerco? O exército cercava a cidade e todo mundo ficava ali dentro da cidade. No caso aqui de Jerusalém, não tinha como sair, porque quem saísse da cidade seria morto pelo exército inimigo. Acontece que em algum momento ia acabar a água, em algum momento ia acabar a comida, e um cerco às vezes durava anos. Foi o que relatou Flávio Joséfo, que nesse cerco, ele relatou que houve casos de mães comerem seus próprios filhos, tamanho a fome, tamanho o desespero. Então você imagina, alguns pais de família tinham que fugir da cidade para buscar comida, para tentar salvar a sua família, mas fugir era muito arriscado, porque o exército inimigo estava lá fora e ele poderia ser morto. Ele teria que fazer isso com muita cautela, mas alguns corajosamente saíam para tentar buscar comida e salvar as suas famílias. Essa é a fuga do homem de Deus, é uma fuga corajosa. Às vezes é muito mais cômodo ficar dentro da cidade. Não vou sair não, o inimigo está lá fora, eu vou ficar quietinho aqui. Mas se a gente ficar dentro da cidade, a gente vai morrer de fome. O único jeito de desfrutarmos de vida plena e abundante na presença de Cristo Jesus é fugindo de tudo isso que o apóstolo Paulo cita aqui, das inclinações do nosso coração para o mal, fugindo do mundo, fugindo dos encantos desse mundo. É isso que Paulo nos orienta aqui. Fuja disso, fuja disso. E a pergunta que eu faço para você, meu amado irmão, é a seguinte: você foge dessas coisas? Você se esforça para fugir das suas paixões naturais? Você foge da cobiça, da avareza, das inclinações do seu coração para o mal? Porque se você não foge dessas coisas, se tudo isso faz parte da sua vida, e você encara isso como se fosse algo normal, esse é um sinal muito perigoso, porque o homem de Deus, ele não se conforma com o pecado. O homem de Deus, ele luta pela santificação, ele se esforça a fim de viver uma vida reta diante do Senhor Jesus, mesmo sabendo o custo que tem, mesmo sabendo
que vai ser atacado, mesmo sabendo que vai ser pressionado pela sociedade, mas o homem de Deus, ele está envolvido nesse grande desafio, que é essa fuga corajosa. Mas perceba, o apóstolo Paulo continua o texto, e ele mostra para nós que todo homem de Deus está envolvido também em um segundo grande desafio, uma perseguição determinada. Então, em segundo lugar, a perseguição determinada. Veja a sequência do versículo 11, meu amado irmão. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Querido, não dorme não, tá? Estou falando devagar, senão não concluo o sermão. Em nome de Jesus, não dorme não. Perceba, a palavra que Paulo usa aqui, e hoje de manhã o Felipe falou sobre isso, né, que às vezes o pastor fala, olha, no grego, essa palavra, e traz o significado do grego, a palavra segue aqui, quando Paulo fala, segue a justiça, essa palavra no grego tem o sentido de perseguir, é isso que ele está dizendo. A ideia no original que Paulo está trazendo aqui é a seguinte: persegue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. E eu pergunto a você, você já perseguiu alguém? Quem já perseguiu alguém? As mães com certeza já correram atrás dos meninos. De vez em quando um passa aqui correndo e uma mãe passa perseguindo atrás. Então levanta sua mão se você já perseguiu alguém. Amém. Perseguir, irmãos, você lembra, você assiste o filme de ação, aquelas perseguições, tem vídeo no YouTube da polícia perseguindo ali os criminosos. Qual que é a ideia da perseguição? A perseguição não é um passeio, não é uma coisa tranquila. Uma mãe correndo atrás do filho não é tranquila, ela vai desesperada, normalmente gritando o menino, enfim, antigamente ainda voavam a havaiana ainda, enfim, isso não acontece mais. Mas essa é a ideia da perseguição, porque quem está perseguindo deseja alcançar o seu alvo. Quem está perseguindo está correndo atrás do seu alvo com determinação, ele quer chegar ali com disposição no seu objetivo. Se você está perseguindo alguém, ele entra numa rua, você entra atrás, você não fica distraído, você fica atento o tempo todo, você coloca energia nessa perseguição. Uma perseguição requer esforço, atenção, senão você vai perder de vista aquele a quem você está perseguindo. É essa a ideia, o sentido da palavra que Paulo usa aqui, alguém que persegue. E alguém que persegue é alguém que quer atingir o seu alvo, por isso ele se dedica, ele não pode perder o rumo, ele não pode perder de vista o seu objetivo. E Paulo está dizendo que assim é o homem de Deus, ele persegue algo. E o que ele persegue? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Se você perceber, são coisas opostas à lista anterior, né? Paulo disse, fuja de quê? Da cobiça, da avareza, do desvio da fé, dos desejos pecaminosos, dos encantos do mundo, mas persiga com determinação a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Querido irmão, eu poderia fazer um longo estudo aqui, para a gente entender o significado de cada uma dessas palavras, nós não faremos agora, mas rapidamente, nós vamos entender o que significa, de uma forma bem objetiva, cada uma dessas palavras, para que a gente saiba com clareza, o que nós precisamos perseguir. Primeiro Paulo diz aí, a justiça. O que é justiça, meu amado irmão? É integridade. Justiça é retidão, é o estado de coração e mente que está em harmonia com a lei de Deus. Você já pensou nisso? É você estar bem com Deus, você ter a consciência tranquila, porque
tudo na sua vida está em harmonia com a lei de Deus e com a vontade de Deus. Paulo cita uma segunda palavra, a piedade. O que é piedade? Piedade é reverência, é respeito pelas coisas de Deus, significa devoção. Hoje em dia, meus amados irmãos, as pessoas não têm temor, não temem a Deus, zombam de Deus, mas um homem piedoso é um homem que teme a Deus, é um homem que tem respeito diante de Deus, é um homem que tem reverência, é um homem que tem relacionamento de intimidade com Deus, que tem vida devocional, que conhece a Deus de perto. Querido irmão, um homem piedoso é um homem que tem uma vida dedicada na oração, que tem uma vida dedicada na meditação da palavra de Deus, que tem uma vida devocional constante, dia após dia. Paulo está dizendo para nós que nós precisamos perseguir a piedade, correr atrás, se esforçar para que tenhamos esse estilo de vida piedoso, vida devocional diante do Senhor. E Paulo diz mais, você precisa perseguir a fé, e a fé, querido irmão, é a convicção de algo, a fé é a confiança ativa em Deus e nas promessas de Deus. Você precisa crer, meu amado irmão, com segurança em tudo aquilo que Deus promete em sua palavra. E quando você estiver diante de algo que aos seus olhos é impossível, você pode continuar crendo. Se Deus prometeu em sua palavra, você pode sim crer, porque, meu amado irmão, para que haja um milagre, é necessário que primeiro haja uma impossibilidade, e o Deus que nós servimos é um Deus de milagres, um Deus que pode fazer muito mais do que tudo quanto nós temos condições de pedir ou pensar. E Paulo está dizendo, o homem de Deus precisa perseguir a fé, precisa correr atrás dessa virtude, mas ele diz mais, ele fala do amor. Amor tem a ver com ação, é o amor que age, é benevolência, é o homem que deseja o bem do outro, é aquele que não se importa somente com seus próprios interesses. O homem de Deus se esforça para amar, para se comportar como alguém que ama, para que a sua vida seja caracterizada por sua capacidade de amar, de fazer pelo outro. É alguém que não é egoísta, mas é alguém que tem a sensibilidade de sempre pensar no outro, não somente nos seus próprios benefícios e interesses. Persegue o amor, é o que Paulo está dizendo aí. E ele continua, constância. O que é constância, irmãos? A constância é a estabilidade espiritual, é a firmeza na fé. Tem gente que nunca está firme, irmãos, tem gente que nunca tem constância na vida espiritual. Uma hora está muito bem com Deus, outra hora não está bem com Deus, outra hora está ali mais ou menos, mas não há constância. Portanto, constância é a qualidade de alguém que constrói a sua casa na rocha, e essa casa permanece firme. Portanto, é alguém que não somente conhece a palavra de Deus, mas é alguém que vive diariamente a palavra do Senhor Jesus. Não é um crente somente que ouve, mas que também pratica a palavra de Deus. Constância, corre atrás. O homem de Deus é alguém que todos os dias ele tem como alvo a constância, a firmeza espiritual. Nós estamos atrás perseguindo. E Paulo fala mais, ele fala da mansidão. Mansidão é gentileza, irmãos, é bondade, é paciência com relação às outras pessoas. Irmãos, para a gente se relacionar uns com os outros, a gente precisa de paciência, sim ou não?
Ah, tem gente que tem que ter paciência, né, irmãos, para a gente se relacionar, né, Moisés Júnior? Irmãos, tem gente que tem que ter paciência. Deixa eu te dar uma notícia. Para se relacionar com você também tem que ter paciência também, irmãos. Do mesmo jeito que você falou, fulano é difícil, o fulano pensa de você, olha, tão difícil também, né? Mansidão, irmãos, tem a ver com isso. Mansidão não é ser fraco. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sou manso não, sou forte. Comigo é assim, não levo desaforo para casa não. Mansidão não é ser fraco. Mansidão tem a ver com a força sob controle, tem a ver com o fruto do Espírito, tem a ver com domínio próprio. É o vento que sopra o suficiente para trazer refrigério, igual esse ventilador aqui, irmãos. O pessoal está vendo todo domingo, o pastor sai molhado do púlpito, colocaram um ventilador aqui, aí quando vira para cá, o vento sopra, não tira nada do lugar, mas sopra o suficiente para trazer refrigério. Mas o vento tem força, o vento poderia soprar isso aqui e jogar tudo no chão. O vento tem força para jogar esse templo aqui no chão. Então a mansidão tem a ver com isso, tem a ver com a força sob controle. Ao invés de soprar, é o vento que não sopra para destruir, mas sopra o suficiente para trazer frescor, refrigério para o ambiente. Repito, tem a ver com domínio próprio, com fruto do Espírito. Aí é para quem tem o Espírito, tá, irmãos? É só crente que consegue. Mas veja, amado, Paulo então descreve isso aqui e mostra para nós, esses são os alvos da sua vida, de maneira que nós precisamos perseguir essas coisas, e não desistir de alcançar, não perder o foco. Não significa que o crente é perfeito em tudo isso aqui não, tá, irmãos? Mas significa que nós estamos envolvidos nessa perseguição todo dia, a gente está correndo atrás disso todos os dias. Imagina, você está perseguindo alguém, e a pessoa que você está perseguindo entra na rua da direita, não faz nenhum sentido você entrar na rua da esquerda, porque a rua da esquerda não vai levar você para o alvo, de maneira que tudo aquilo que não me leva na direção daquilo que eu quero conquistar, eu preciso rejeitar. Tudo aquilo que não me leva a alcançar as virtudes do alto, essa lista que o apóstolo Paulo trouxe aqui, eu preciso rejeitar, eu preciso estar sempre perseguindo, atento e caminhando na direção dessas virtudes do alto. Para que eu vou perder tempo entrando numa rua que não me leva para o alvo que eu desejo alcançar? Assim é o homem de Deus, queridos irmãos, ele não vai perder tempo em caminhos que não o levarão à justiça, à piedade, à fé, o amor, a constância e a mansidão. E deixa eu dizer algo para você, meu amado, você pode até usar roupa de crente, falar como crente, ouvir música de crente, ser membro da igreja dos crentes, você pode postar versículos nas redes sociais, mas se você não foge do mundo e dos encantos do mundo, e não persegue diariamente as virtudes do alto, se você não está envolvido nessa batalha diária, você não pode ser considerado um homem de Deus. O homem de Deus está envolvido nessa fuga corajosa e nessa perseguição determinada. Mas em terceiro lugar, o homem de Deus está envolvido em todo o tempo em uma luta, em um combate. Não qualquer combate, mas um nobre combate. Veja o versículo 12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Meu amado,
A palavra combate que Paulo usa aqui traz a ideia de Jogos Olímpicos. É uma luta entre esportistas. Por isso ele diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. E aqui entenda, ele não está dizendo que você precisa lutar para conquistar a vida eterna, não é isso de maneira nenhuma. O homem de Deus é aquele que foi salvo por Cristo Jesus, não aquele que se salvou, não aquele que conquistou com a força dos seus braços a vida eterna, não. O homem de Deus é aquele que reconhece que depende da graça de Deus, que foi salvo por Cristo Jesus. Então entenda, a vida eterna foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário, e nós a temos somente pela fé em Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo, pela fé naquilo que Cristo fez por nós. Então esse combate, o bom combate da fé, o que Paulo quer dizer com isso aqui, é que assim como um atleta, nós precisamos lutar até o final da competição. O jogo termina quando o juiz apita. Enquanto não terminar o jogo, nós estamos envolvidos nessa luta, nesse combate, e somente no final é que nós recebemos a recompensa. Na vinda do Senhor Jesus vai ser a glorificação, a recompensa. Nós viveremos, seremos perfeitos, não haverá nem pranto nem dor, e viveremos a plenitude da vida de Deus, diante de Deus e de Cristo Jesus, pelos séculos dos séculos. Mas, até esse dia chegar, o homem de Deus, necessariamente, precisa travar essa luta, esse combate. Não existe vida cristã onde o jogador está no banco, de braços cruzados, esperando a hora para entrar. Não, todo verdadeiro cristão necessariamente está envolvido nessa luta, de fugir de algumas coisas e perseguir outras coisas. O que Paulo está dizendo aqui, é que Timóteo deveria continuar a empreender essa luta nobre. Timóteo deveria continuar a empreender essa batalha contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo, essa luta pela santificação, que é uma luta diária na vida de todo crente, onde a gente não se conforma com o pecado, onde a gente não se conforma com as inclinações do nosso coração, onde a gente se levanta no poder do Espírito e não cede às tentações, e quando há falhas, nós suplicamos o perdão de Deus, nós nos levantamos e prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: Timóteo, continua nessa luta, continua nesse combate, não desista. Daqui a pouco vai terminar, daqui a pouco o juiz vai apitar, daqui a pouco a trombeta vai soar, mas até lá o homem de Deus, ele está envolvido nesse combate, nessa luta, que é uma luta sublime, que é uma luta nobre. E eu preciso dizer algo para você, meu amado irmão. Muitas coisas vão tentar desviar a sua atenção. O mundo, os encantos do mundo vão tentar desviar a sua atenção. E como nós falamos anteriormente, você precisa fugir dessas coisas. Afinal de contas, você corre o risco de ficar distraído. Você está perseguindo as virtudes do alto, e se você ficar distraído com as coisas do mundo, você pode perder de vista o seu alvo, o seu objetivo. Quantos cristãos, irmãos, não foram seduzidos pelos encantos do mundo? Quantos crentes hoje estão distantes da justiça, da integridade, da retidão? Quantos crentes estão distantes da piedade? Quantos não têm mais vida piedosa diante de Deus, vida devocional? Quantos estão distantes da fé? Quantos estão distantes do amor? Quantos cristãos só pensam nos seus próprios interesses? Quantos estão distantes da constância? Quantos crentes não têm firmeza na fé?
não têm estabilidade espiritual. Quantos crentes estão distantes da mansidão? Meus amados, porque perderam o alvo de vista, não estavam combatendo o bom combate com zelo, não estavam combatendo com dedicação o bom combate da fé, falharam e estão falhando nessa missão de fugir corajosamente do mundo e dos seus encantos e de perseguir com determinação as virtudes do alto e combater o bom combate da fé. Quantos cristãos se afastaram dessa fuga, dessa perseguição? Quantos cristãos caíram no meio desse combate? Não estão lutando mais, estão entregues, desistiram, não lutam mais, se conformaram com o pecado. Quantos cristãos já tiveram a sua mente cauterizada por causa do pecado? Porque não foram persistentes, não lutaram o bom combate da fé. Há uma história interessante de Alexandre o Grande. Todos vocês conhecem esse nome. Ele morreu com 30 e poucos anos, entediado, porque não havia mais território no mundo para ele conquistar. Dizem que Alexandre o Grande não suportava a covardia dos seus soldados. Ele punia severamente os soldados covardes. E em certa ocasião ele tomou conhecimento de que um soldado estava com muito medo e fugiu e se escondeu em uma caverna para não enfrentar o inimigo. Alexandre o Grande pegou o seu cavalo, procurou esse soldado e quando chegou perto dele, ia puni-lo de forma severa. Quando ele olhou para aquele soldado, ele sentiu pena, compaixão, porque o soldado estava tremendo, estava com muito medo, e por alguns instantes, ele decidiu: eu não vou punir. Ele sentiu compaixão daquele soldado, e ele perguntou: soldado, qual o seu nome? E aquele soldado respondeu: Alexandre, meu senhor. Aí o Alexandre o Grande ficou muito nervoso, desceu do seu cavalo, perguntou novamente: qual o seu nome? Alexandre, meu senhor. Qual o seu nome? Alexandre, meu senhor. Ele pegou aquele soldado pela gola e disse para ele assim: muda de nome ou muda a sua conduta. Eu não aceito alguém que carrega o meu nome ser covarde como você é. Talvez, irmãos, o Senhor Jesus queira pegar alguns de nós pela gola, queira olhar nos nossos olhos e queira dizer assim: muda de nome ou muda a sua conduta. Como que você pode carregar o nome de Cristo e negar Cristo através do seu comportamento? Sabe qual que é a boa notícia para nós, irmãos? A boa notícia para nós é que hoje é um tempo oportuno de recomeçar. A boa notícia para nós é que o Senhor Jesus nos reuniu aqui nessa noite e nos conduziu a essa palavra para dizer para nós: levanta daí, você que já não está envolvido no bom combate da fé, levanta daí, que hoje pelo poder do Espírito Santo de Deus, você vai se levantar cheio de coragem para continuar essa caminhada. A boa notícia para nós é que o Espírito Santo de Deus pode soprar na nossa mente cauterizada e trazer convicção de pecado, arrependimento. A boa notícia para nós é que se nós estamos aqui, significa que nós estamos vivos. Então há tempo para mim e para você de arrependimento, de nos voltarmos para Deus, de corrigirmos a nossa vida diante do Senhor Jesus. O Deus que se faz presente aqui nessa noite é poderoso para arrancar o nosso coração de pedra e colocar em nós um coração de carne, um coração disposto a obedecê-lo. E a pergunta que eu faço a você é a seguinte: de que você precisa fugir, irmãos? Talvez o Espírito Santo tenha trazido à sua memória algumas coisas que você precisa fugir. Talvez pessoas, situações, lugares. Agora uma segunda pergunta: quais são as virtudes que você precisa voltar a perseguir com determinação?
que você não persegue mais, que você não se esforça mais para alcançá-la. Talvez seja a integridade, a retidão, talvez seja a piedade, você não é piedoso, você não tem vida de oração, você não separa um tempo diariamente para estar a sós com Deus, você não tem devoção. Talvez seja a fé, talvez seja o amor, talvez seja a constância, você não tem firmeza na fé, você não tem estabilidade espiritual, talvez seja a mansidão. Quero dizer para você, meu amado irmão, que aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completá-la até o dia final. Ele trouxe você aqui nessa noite, para ouvir essa palavra, mesmo sendo pregada com dificuldade, para dizer para você, que você é um escolhido do Senhor Jesus, que você precisa se levantar, e voltar a perseguir as virtudes que você já desistiu de perseguir. Você precisa voltar a fugir do mundo e dos encantos do mundo. Você precisa arregaçar as mangas e combater o bom combate da fé, porque as trombetas ainda não soaram. Tem muito serviço, tem muito trabalho. Deus ainda há de nos usar. Eu e você, querido irmão, essa igreja, você que está nos assistindo, você será um instrumento nas mãos de Deus, para que possamos empreender coisas grandes e gloriosas nesse lugar, para que vidas sejam alcançadas, impactadas e libertas do império das trevas, para que possamos, assim como o apóstolo Paulo disse no final da sua vida, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí sim, irmãos, iremos desfrutar do gozo eterno. Quero dizer para você que o homem de Deus é esse guerreiro que luta até o fim. E meu amado, que o nosso maior desejo, que o maior desejo do nosso coração seja esse, de sermos reconhecidos como homens de Deus, homens e mulheres de Deus, que andam com Deus, que servem a Deus e que glorificam a Deus. Amém, irmãos? E lembre-se, o verdadeiro homem de Deus, ele não é reconhecido pelo título que ele carrega, mas pela sua conduta e pelo seu caráter. Por isso,